As crenças são informações não verificadas e muitas vezes não verificáveis, que a pessoa considera, entretanto, como verídicas. Elas provêm, em sua maioria, da educação e, portanto, dos pais, da família, de entes queridos ou professores. Já outras se constroem ao longo da vida, conforme os êxitos, fracassos e situações encontradas. As crenças são elementos com os quais o indivíduo compreende e modela a sua vida. Pode ser, por exemplo, a crença de que o mundo é perigoso, ou a crença de que nunca se deve manifestar suas emoções, ou a crença de que a gente não tem nenhum valor, ou a crença de que existe uma justiça divina, ou a crença da reencarnação e etc. Uma crença muda a maneira de enxergar e compreender a vida. Assim, há muitos anos, uma música de John Holiday entoava: "Estou com um problema, acho mesmo que eu te amo." Essa mensagem se imprimiu na mente de muitos jovens: "Eu te amo igual problema." O que pode ter dado origem a crenças que são um pouco indesejáveis para construir uma vida amorosa. As crenças podem adquirir muitos aspectos diferentes. Um dos mais conhecidos é a crença religiosa. O indivíduo não tem nenhuma prova da existência de um Deus ou de sua não existência, mas tem fé, e esta fé muitas vezes é indestrutível. Basta constatar o número de mortos que há no mundo em nome da religião. Isso mostra a que ponto as crenças podem ser poderosas. Valores e crenças harmoniosos atraem situações benéficas para você e sua evolução. Em compensação, medos, valores ou crenças deformadas atraem na sua vida acontecimentos que eles esperavam justamente poder evitar e que constituem situações muito desagradáveis para você. Por isso, observando o problema ao contrário, quando você vive uma situação desagradável, isso significa que geralmente há por trás dela um medo, um valor ou uma crença inadequada, memória errada. Ao se conscientizar disso, você tem então a escolha entre conservá-la ou apagá-la. Você pode muito bem considerar que o seu valor honestidade é bom e que você deseja preservá-lo. Pode considerar que o medo que você sente do mundo ao seu redor é justificável e que para você é bom conservá-lo. Pode considerar que a crença de que você não tem valor algum é normal e que é bom mantê-la. Entretanto, você também pode considerar que tudo isso consiste em filtros que distorcem a sua visão da vida e o seu raciocínio, que são freios e até mesmo obstáculos à sua evolução e à sua plena realização pessoal. Você também pode estar com vontade de fazer a situação desagradável desaparecer. Se for o caso, então decida apagar essas memórias que você julga estarem erradas ou serem perturbadoras para si mesmo, praticando o Ho'oponopono. Esse processo as eliminará utilizando a energia do amor. Os medos, valores e crenças são, portanto, elementos subjetivos, presentes em você, que dirigem a sua vida e a sua sina. Eles condicionam também os seus pensamentos e, assim, pela lei da atração, atraem situações que lhes correspondem, isso é, situações com a mesma natureza que a deles. Os medos, valores e crenças são o que o Ho'oponopono chama de memórias erradas. É aqui que se situa o seu livre-arbítrio, as situações conflituosas. O que alguém não quer saber sobre si mesmo acaba vindo de fora sob a forma de destino. Carl Jung. Os conflitos, isto é, as preocupações, contrariedades, problemas, desagrados e a ansiedade que você sente por si mesmo ou pelos outros são frequentes durante a vida, para não dizer obrigatórias. Elas se dão sempre em duas etapas. A fase do conflito ativo, isto é, o período durante o qual o problema ainda não encontrou a sua solução. Ele ainda está presente e não para de importunar a sua mente.
toda a sua atenção se vê focalizada nele, o que tende a fazer o problema crescer, esquecendo ao mesmo tempo tudo o que está acontecendo ao seu redor. Esta obsessão não ajuda você nem um pouco a relativizar a chateação e muito menos a trazer uma solução. É assim que o conflito pode durar meses, anos e até mesmo uma vida inteira. Nessa situação, convém antes de tudo tomar distância com relação a ele. Por exemplo, espairecendo, férias, lazeres, passeios, mas também se conscientizando de que é você e somente você o criador da situação em questão e que ela é o resultado de uma das suas memórias erradas, as quais o Ho'oponopono ajudará a apagá-la eficientemente, se você assim o desejar. Basta você mudar para a situação, mudar. Você não precisa mais esperar uma mudança nos outros. Você não é mais vítima. Você é verdadeiramente dono da sua vida. A fase de resolução do conflito constitui a segunda etapa. A pessoa encontrou dentro de si, ou graças ao Ho'oponopono, as forças necessárias para superar ou encontrar uma solução para o problema. Vem então a fase de convalescência e recuperação, que muitas vezes é acompanhada de cansaço e infecções passageiras. Porém, certos conflitos resolvidos podem deixar sequelas psicológicas, assim como certas doenças no plano físico trazem consequências. Tais sequelas podem até mesmo programar novas crenças, novos medos ou novos valores, dos quais alguns podem ser, mais uma vez, perturbadores e fontes de memórias erradas. Por exemplo, uma demissão por razões econômicas pode acabar sendo aceita pela pessoa para fragilizá-la e levá-la a uma desvalorização de si mesmo ou a um medo constante de ser novamente demitida de seu futuro emprego. Aqui também o Ho'oponopono pode ajudar a superar esses sentimentos perturbadores. Assim, durante um conflito, o Ho'oponopono pode interferir para favorecer a sua liberação, apagando a memória errada, causadora do problema, mas também apagando as memórias erradas que possam ter sido criadas após o problema. São as consequências do acontecimento. Poderíamos dizer que são memórias erradas, oriundas de memórias erradas. Isso mostra como as situações acabam se complicando e se embaralhando com o tempo. Por exemplo, uma pessoa foi demitida várias vezes por causa da crença, memória errada, de que ela não tinha valor algum. As demissões repetidas geram nela novas memórias erradas, tais como o medo de uma nova demissão, o medo de lhe faltar dinheiro, ou até mesmo a crença de que o mundo é mau e etc. Assim, novas memórias erradas se constituem após acontecimentos provocados por uma antiga memória errada. Isso pode dar origem a encadeamentos infinitos. É por isso que quando surge um acontecimento desagradável, com frequência é preciso realizar o Ho'oponopono várias vezes para obter o apagamento de todas as memórias que estavam associadas a ele. O Dr. Len, em sua sala, fazia o Ho'oponopono todos os dias nos registros de seus pacientes. Foi preciso esperar vários meses para que os primeiros resultados fossem sentidos através da melhora deles. Por trás de uma situação difícil, podem se esconder muitas memórias erradas. É somente quando todas essas memórias tiverem sido apagadas que a situação vivenciada melhorará. O ciclo dos conflitos. Não procure mudar o mundo, mas escolha mudar de ideia a respeito do mundo. Jeshua, um curso em milagres. Você talvez tenha notado que as situações desagradáveis que ocorrem na sua vida têm uma chata tendência a se repetirem, como por exemplo demissões em série, rupturas sentimentais repetitivas, falta de dinheiro, fracassos nos estudos. Isso pode lhe dar a impressão de que a vida está pegando no seu pé. Na verdade, não é nada disso. A causa não vem do fato de que o universo teria más intenções contra você, mas sim de certos medos, crenças ou valores que você tem dentro de si e que perturbam os seus pensamentos,
chamando como resultado situações desagradáveis relacionadas a eles. Pois bem, como você permanece sempre com os mesmos pensamentos negativos, você sempre atrai as mesmas situações conflituosas, é lógico. Assim, longe de surgir do nada, um conflito geralmente tem precedentes, ou seja, você já viveu no passado conflitos do mesmo gênero, que você negligenciou e, portanto, não resolveu. Como a memória errada não foi apagada, ela ainda está ativa e continua atraindo novas situações idênticas, o que induz um ciclo de conflitos. O ciclo pessoal dos conflitos. Esse mecanismo explica por que você recria sem parar o mesmo tipo de situação conflituosa. A sua memória errada começa geralmente produzindo na sua vida pequenos desagrados, tais como contrariedades, chateações ou pequenos fracassos. Estes últimos logo são esquecidos e muitas vezes você deixa para lá e não busca a origem deles. A memória errada fica, portanto, vivaz na sua mente. Algum tempo depois, ela se manifesta de novo e produz uma nova situação do mesmo gênero, porém com frequência mais desagradável do que a anterior. Se for negligenciada novamente, ela se atenuará com o tempo e o problema desaparecerá mais uma vez. Já a memória continuará ali. Mais tarde, ela engendrará novos conflitos, que serão cada vez mais intensos do que os precedentes. Negligenciados com os anos, eles se tornarão cada vez mais violentos e cada vez mais poderosos, até deflagrarem situações dramáticas, tais como divórcios, acidentes, doenças graves ou lutos. A solução consiste, obviamente, em se conscientizar de que os conflitos repetidos provêm de uma memória errada que está dentro de você e que convém apagar, se você deseja acabar com os conflitos repetitivos. Assim, uma moça se casou 2 vezes e se divorciou 2 vezes pela mesma razão. O marido batia nela. Após o segundo divórcio, ela passou a sair com um rapaz que também se pôs a agredi-la fisicamente um tempo mais tarde. Sentindo repulsa pela comunidade masculina, ela foi morar sozinha com o filho, que por sua vez passou a bater nela. Essa mulher precisava entender que todas aquelas situações haviam sido geradas por uma memória errada que ela tinha dentro de si e que era necessário apagar se ela quisesse que esse tipo de situação nunca mais se repetisse, o que, claro, não justifica nem um pouco a atitude daqueles homens. Você também pode considerar que se um apagamento tivesse sido realizado desde os primeiros acontecimentos desagradáveis, em vez de esperar o drama, isso lhe teria evitado muitos transtornos. Por isso, é importante que você pratique o Ho'oponopono diante de todos os aborrecimentos que ocorrerem na sua vida. Uma simples mágoa, uma contrariedade, a evocação de uma lembrança ruim, uma tristeza, um pensamento irritante, uma má notícia. O apagamento da memória evita que ela volte um pouco mais tarde de maneira mais desagradável e violenta. Os conflitos frequentemente voltam de forma cíclica, com uma periodicidade diferente, de acordo com as situações e as pessoas. Toda vez, embora a situação seja distinta, os conflitos ainda são de mesma natureza, porém cada vez mais violentos do que os anteriores, como se quisessem obrigar a pessoa a se conscientizar de que ela tem dentro de si uma memória errada. A origem do primeiro conflito. O primeiro conflito de um ciclo pode provir de qualquer momento da vida de uma pessoa. Na maioria dos casos, ele começa na infância e até mesmo na mais tenra infância. É assim que vemos crianças que apanham frequentemente dos coleguinhas ou com baixo desempenho escolar, ou ao contrário, geradoras de violência. Entretanto, a origem do primeiro conflito pode ser bem mais antiga e se situar, por exemplo, no dia do parto ou antes, durante a vida intrauterina. Esse tipo de conflito é muito mais frequente do que se pensa. Durante a gravidez, em útero,
A criança sente tudo o que a mãe vivencia: os problemas do casal, violências físicas ou psíquicas, medos, tristezas e riscos de aborto espontâneo. O feto registra tudo. Além disso, quando da descoberta da gravidez, certos casais se perguntam se vão ter ou não a criança. Isso constitui um trauma terrível para ela, que será gerador de medos. Também há muitas crianças que não são desejadas pelo pai ou pela mãe e que também dá origem a medos, crenças ou valores perturbadores. O parto, além de seu aspecto traumatizante, fisicamente, tanto para a mãe quanto para o bebê, constitui o primeiro conflito de separação para o recém-nascido, separação de sua mãe, que era tudo para ele durante a gravidez. Isso porque durante esse período ela lhe assegurava amor, alimento, calor e proteção. Mais tarde, ao longo da vida, esse conflito de separação se repete com frequência. Separação para ir à creche ou à escola, para ir trabalhar, para se casar, para se divorciar, para se mudar e etc. Porém, a origem do ciclo de conflitos pode se situar ainda mais longe no passado. Vejamos isso no parágrafo seguinte. Assim, os primeiros conflitos e, portanto, as primeiras memórias erradas podem provir da vida intrauterina ou do dia do parto. Tais situações seriam, inclusive, muito comuns. O ciclo familiar de conflitos. Certos estudiosos, tais como N. Anselm Schutzenberger ou Paola Del Castillo, encontraram uma origem familiar para muitos conflitos. Foi assim que nasceu o que hoje é chamado de psicogenealogia. É verdade que as situações com frequência se repetem de geração em geração. Câncer de mama, divórcio com a mesma idade, falência, o que nos leva a pensar que memórias erradas são transmitidas de pai para filho e de mãe para filha. Vários elementos podem sustentar e até mesmo explicar a tese do ciclo familiar de conflitos. Há, em primeiro lugar, a hereditariedade, que provém de seus pais e, claro, através deles, dos seus antepassados. Porém, também não se deve esquecer a educação dada pelos pais, que transmitem assim à criança, como já vimos, seus medos, valores e crenças, e, portanto, suas memórias erradas. Logo, os aspectos inatos obtidos pela hereditariedade familiar e os adquiridos realizados pela educação dada pelos pais já podem explicar, em grande parte, a ocorrência de situações idênticas com os filhos de seus pais ou avós. Falaremos mais adiante da epigenética, que constitui uma nova descoberta no campo da genética e mostra que a expressão dos genes é influenciada pelo modo de vida e pelos acontecimentos que ocorrem na vida. Assim, o que os seus antepassados viveram modificou os genes deles, e tais modificações foram em seguida transmitidas às gerações seguintes. Esse fenômeno epigenético permite compreender a importância da genética nos ciclos familiares de conflitos. Se tomarmos o exemplo de um câncer de mama descoberto em uma mãe e depois na filha, algumas décadas mais tarde, é possível apontar várias explicações para esse fenômeno. A presença de genes cancerígenos que foram transmitidos de mãe para filha, tais como nos genes hereditários BRCA1 e BRCA2. Hábitos de vida idênticos ensinados pelos pais aos filhos desde a infância, alimentação, álcool, tabaco, atividades esportivas e outros. Uma maneira de pensar idêntica, incalculada igualmente desde a infância. Isso é bom, isso é mal. Você é boazinha, você é burro e etc. Que são fonte de medos, valores e crenças. Trata-se aqui de uma espécie de filtro familiar, através do qual a criança enxergará o mundo pela vida inteira. O mimetismo dos filhos com relação aos pais, isso se vê na idade adulta, através de profissões idênticas e atitudes idênticas. Pai e filho alcoólatras, mãe e filha divorciadas com a mesma idade e etc. A criança, tendo se tornado um adulto, recria inconscientemente as mesmas situações vividas pelos seus pais, muitas vezes com a mesma idade, tanto as boas quanto as ruins. Em definitivo, não é fácil afirmar a razão exata
pela qual a moça sofre o mesmo tipo de câncer que a mãe. Seja como for, o problema de fato passou de uma geração para outra. Um outro exemplo nos é fornecido por Luzia, que não havia encontrado o homem de sua vida. A moça decidiu mesmo assim ter um filho. Por isso escolheu um genitor, do qual teve um filho que ela criou sozinha. Alguns anos mais tarde, ao retraçar sua árvore genealógica, ela percebeu com espanto que tinha uma tia-avó, também chamada Luzia, que havia sido mãe solteira. Depois descobriu o mesmo fenômeno mais longe no passado. Dentre os seus ancestrais, uma outra mulher também havia sido mãe solteira. Assim, aquela família pertencia a 3 mulheres, das quais 2 com o mesmo nome que haviam criado filhos sozinhas. É difícil, nesse caso, falar de coincidência. Segundo a psicogenealogia, seriam sobretudo as últimas 7 gerações que influenciariam a hereditariedade de um indivíduo e que, portanto, poderiam transmitir memórias erradas aos descendentes. Quanto às gerações mais antigas, as memórias seriam apagadas, como que diluídas pelos séculos. Isso parece lógico, senão seria preciso voltar no tempo até Adão e Eva. Apesar de certas pessoas ainda quererem que nós carreguemos o fardo do erro de Adão e Eva no paraíso. Dentre as 7 gerações que influenciam os indivíduos, parece que é a das avós que predomina, talvez até mais do que a dos pais. Existiria frequentemente uma espécie de contrato familiar realizado no inconsciente da família. Contrato esse que daria um lugar especial ou uma missão especial à criança que acaba de nascer, como, por exemplo, cuidar dos irmãos ou criar laços entre todos os membros da família, ou ainda cuidar dos pais ou dos avós. Um outro exemplo nos é fornecido por Salomon Selan, que descreve a síndrome do jacente. Ele explica em seu livro que muitos filhos se veem encarregados pelo contrato familiar de substituir um membro da família que acabou de desaparecer. Um tio morto na guerra, um irmão falecido em um acidente, a própria escolha do nome do recém-nascido predispõe a essa substituição. Jacinta, jacente, que jaz. Renato, renascido. A criança que vem ao mundo, quanto a ela, não foi informada desse fardo que lhe foi imposto de forma mais ou menos inconsciente pela família. Por isso, ela se submeterá a tal contrato com dificuldade e de má vontade. Entretanto, no dia em que ela tomar consciência desse peso que a família lhe impôs, sua vida lhe iluminará e as cores finalmente aparecerão, enquanto até então tudo não passava de escuridão e morte. Aliás, é surpreendente constatar que, com frequência, o simples fato de descobrir uma origem familiar para um conflito, que muitas vezes é um segredo de família, mas também uma memória errada familiar, basta para compreendê-lo e lhe trazer uma solução. Tal descoberta age, de certa forma, como uma verdadeira revelação. É como se a pessoa conhecesse desde sempre a resposta para o problema, mas se recusasse a enxergá-lo. Por isso, quando a causa familiar é trazida à luz, quando ela é verbalizada, a pessoa sente imediatamente em seu foro íntimo que é a verdade, e tudo se torna possível. Ela passa a desejar então apenas uma coisa: ser liberada daquele contrato, isto é, ser liberada daquela memória errada familiar. Ela está, de certa forma, praticando o Ho'oponopono sem nem saber. Assim, os conflitos, situações e problemas tendem a se repetirem de geração em geração. Eles se repetirão muitas e muitas vezes, até que finalmente um elo daquela corrente familiar traga uma solução para o conflito. A memória errada, quebrando desse modo o ciclo infernal. Isso libera os antepassados daquele fardo e, ao mesmo tempo, dispensa os filhos de enfrentar por si próprios esse tipo de problema. O ciclo das vidas passadas e o karma.
Ainda mais longe do passado, é possível encontrar a origem do ciclo de um conflito nas vidas passadas, para aqueles que acreditam em reencarnação. E é preciso lembrar que eles são amplamente majoritários neste planeta. Além disso, a reencarnação teria sido proscrita da fé cristã pelo Segundo Concílio Ecumênico de Constantinopla em 553, ao mesmo tempo em que o cristianismo condenou Orígenes e o origenismo. Aliás, para a bióloga e física Jacqueline Busquet, a realidade da reencarnação seria até mesmo comprovada matematicamente. Muitos pesquisadores, dentre os quais o famoso Patrick Drummond, já fizeram com que determinados indivíduos voltassem às suas vidas passadas, através de técnicas que se assemelhavam à hipnose. Os resultados foram impressionantes, como, por exemplo, para determinada pessoa que descobriu que a origem de sua asma provinha de sua morte em uma câmara de gás em uma vida passada. Uma outra compreendeu que as dores crônicas que ela sentia no peito eram oriundas da facada que ela havia levado em uma vida passada e que havia causado a sua morte. Da mesma maneira, os problemas que você enfrenta na vida atual podem ser a consequência de sua conduta em uma outra vida. É o que se denomina carga kármica. Assim, se você tiver sido odiável com os pobres e os indigentes em uma vida, vai se tornar um deles na vida seguinte. Se tiver sido infiel com a sua esposa em uma vida, você será a mulher ou o marido traído na vida seguinte. Esses exemplos, claro, estão bem simplificados. Na realidade, com frequência, a coisa é mais sutil, porém, eles demonstram a lei do karma, isto é, a lei da causa e sua consequência. Toda ação nessa vida terá consequências no seu karma e, portanto, nas situações vividas nas suas vidas futuras. Assim, uma carga kármica pode ter dado origem a uma memória errada na sua vida presente, que será fonte de situações desagradáveis. Você se deparará com ela de vida em vida, até finalmente lhe trazer uma solução ou apagá-la. Obrigado, Ho'oponopono. Ao entender a lei kármica, o ensinamento "não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você" faz todo sentido e constitui, na verdade, um conselho bem egoísta. É porque esse conselho consiste na melhor maneira de preservar o seu bom karma e, portanto, o seu futuro na sua próxima encarnação. Você é o único criador. A origem dos conflitos repetitivos pode se situar no passado, na sua vida presente, nas suas vidas passadas e até mesmo nas vidas dos seus ancestrais. Porém, na verdade, pouco importa a origem do problema. Não é indispensável conhecê-lo com o Ho'oponopono. De qualquer forma, é você e somente você o criador de tudo o que acontece na sua vida. Foi somente você que escolheu a família na qual você nasceu, que corresponde exatamente ao seu karma, que vai lhe permitir responder à pergunta que você se faz, que vai gerar o conflito que você não soube resolver na sua vida passada. Somente você é o criador dessa situação. Mais uma vez, só lhe resta resolvê-la para apagar a carga kármica correspondente e continuar a sua evolução. Para que servem os conflitos? Uma situação é conflituosa porque afeta um dos seus pontos nevrálgicos, ou seja, uma das suas fraquezas. Por exemplo, se você tem uma antipatia sem razão aparente por uma pessoa, isso vem do fato de que ela representa para você inconscientemente um aspecto de si mesmo que você rejeita ou de que você não gosta. O conflito, situação desagradável ou problema ocorre para lhe mostrar a existência de tal aspecto da sua personalidade que você não quer ver. Se você não resolver, a vida vai lhe impor regularmente, ciclicamente
e de modo cada vez mais forte o mesmo conflito, até que você finalmente aceite prestar atenção nele, nessa vida ou na próxima. Em definitivo, o conflito está aí para obrigar você a trabalhar nessa parte de si mesmo de que você não gosta. A solução ou o apagamento vai permitir eliminar um bloqueio que o estava impedindo de evoluir. Assim, quando você resolve um problema ou conflito psicológico, sai dele mudado e até mesmo transformado. A sua evolução pessoal pode então recomeçar. É o aspecto admirável do Ho'oponopono, solucionar os conflitos simplesmente aceitando que eles vêm de você, seja de onde for, e que ao apagá-los e ao mudar a si mesmo, isso os faz desaparecerem definitivamente.